É assim, quando você pergunta a um bailarino profissional o que o levou a escolher essa profissão, ele muito provavelmente vai citar o nome de algum professor em particular que fez a diferença e o deixou apaixonado pela dança. Se você tem interesse em se tornar um professor de dança, mais especificamente um professor de balé, fique aqui comigo uns minutinhos, pois eu falarei dos princípios básicos para a formação desse importante profissional. Eu vou falar do ensino da dança clássica, mas todos esses preceitos eles se aplicam a todo tipo de arte e movimento. Seja bem-vindo ao meu canal, vamos falar de dança. Então, um bom professor de balé tem absoluta compreensão do seu papel na frente dos alunos, bem como cultiva grande reverência pela tradição da arte que ensina. Ele se comporta de maneira profissional, vestindo-se, agindo e falando adequadamente dentro e fora da sala de aula. Ele sabe que os alunos estão com os olhos voltados para ele e o observando. Dizem que os melhores professores são como planetas com sua própria força, para onde os alunos são atraídos e onde todos respiram o mesmo ar. Esse tipo de influência exige liderança e atenção plena. Para muitos bailarinos, o ensino é o ponto final inevitável após uma rica carreira de atuação. Para outros, é um emprego dos sonhos, seja porque ele está apaixonado pela dança e quer passar adiante o seu conhecimento, ou porque precisa de trabalho suplementar enquanto segue sua carreira de performer. Isso é muito comum. Há muitas razões válidas e nobres para escolher ensinar. Para começo de conversa, um bailarino talentoso não é necessariamente um professor bem-sucedido. A recíproca também é verdadeira e se aplica aí. Ao considerar a pedagogia do balé, é preciso observar as diversas maneiras de desenvolver as habilidades de ensino e encontrar oportunidades para construir uma carreira sólida, de preferência. Uma das melhores maneiras de começar é simplesmente mergulhar de cabeça, porque muitos estúdios de dança não exigem certificação de ensino. Por isso é mais fácil obter esses empregos se você tiver uma sólida formação em balé clássico, sendo que habilidades tais como projetar confiança e comunicar claramente devem estar presentes desde o primeiro momento em que você pisa em uma sala de aula como professor. Lembre-se de estabelecer limites emocionais para lidar com diferentes realidades. Esse é um ambiente onde estaremos todos, professores e alunos, expostos física e intelectualmente. Eu vou começar pintando um quadro muito comum e típico das escolas particulares no Brasil e exterior. Muitas vezes é assim que a coisa começa. Entrega a uma jovem bailarina com experiência zero de ensino, com algum conhecimento de balé, alguma turma de baby. E isso vem com desafios inerentes à atividade e as chances disso não dar certo é enorme. Há uma grande rotatividade nesse período profissional. O que essa jovem professora precisa é, antes de tudo, ser orientada por alguém mais experiente, para que ela possa alcançar pelo menos um pouco de sucesso entre as crianças e convencer os pais que ela está preparada para esta árdua tarefa. Essa professora deveria antes começar auxiliando em uma outra aula algum outro professor mais preparado e posteriormente solicitar a esse professor a sua orientação, pois essa é uma das melhores maneiras de desenvolver as suas habilidades de ensino e potencialmente colocar o pé na porta para oportunidades futuras. Bem, embora a certificação não seja sempre necessária, ela pode ser essencial para cargos em escolas de balé públicas e privadas, especializadas em métodos específicos. Isso
realmente depende do tipo de ensino que você deseja. Se você quer trabalhar dentro de um idioma de balé mais especial, e aqui eu me refiro às diferentes escolas e estilos de técnica clássica, um programa de certificação dentro de uma metodologia escolhida pode fazer muito sentido. Você pode também se formar em pedagogia da dança, porque você poderá ter uma boa visão do seu ofício como bailarino e professor. O ambiente universitário pode ser estimulante também para desenvolver as suas habilidades de ensino e estabelecer uma networking. Sugiro que se informe na sua cidade e no seu estado sobre essas instituições. É importante ter uma ideia sobre com quais faixas etárias e níveis você deseja trabalhar, pois isso ajudará a determinar o tipo de treinamento que você vai precisar. Converse com professores sobre as suas experiências e peça para assistir às aulas daqueles que trabalham com diferentes idades para você ter uma ideia do que pode funcionar melhor para você. Esteja aberto a oportunidades e faça pesquisas também. Estude bastante, né? Seja qual for o caminho que você escolher, não tenha medo de pedir ajuda. Como professor, em salas de aula, de dança, muitas vezes estamos sozinhos, mas coletivamente nós sabemos muito. Existem tantos tipos de professores por aí, e é importante que pais e alunos saibam o que estão recebendo. Quando se trata de balé, estamos falando de um assunto muito sério. Então, como um professor de dança pode se tornar melhor em suas competências a fim de dar o seu melhor em suas aulas e ensaios? Essa é uma pergunta. Alguns professores usam certificados para justificar as suas credenciais, como diferentes métodos, tais como o cubano, o russo, o americano, o francês, ou os níveis da Royal Academy. O fato é que um bailarino ter se formado em uma grande escola de balé, ou só porque ele tem um diploma universitário em dança, ou em pedagogia da dança, não significa que ele será necessariamente um bom professor. O que geralmente é o que alguém pode inspirar numa turma inteira, enquanto se concentra nas necessidades individuais de cada aluno, mantendo um currículo preciso e consistente. Não se progride em dança se não se ater a esses critérios, esses que eu falei anteriormente. Ele tem que ter um olho afiado para o posicionamento e alinhamento do corpo e pode encontrar erros minúsculos em seus alunos que, se corrigidos a tempo, abrirão as portas do céu para eles. Falo isso durante as aulas. Um bom professor de balé entende de música, de anatomia, fisiologia e cinesiologia. Os professores devem ser capazes de prevenir lesões com uma técnica saudável e devem garantir corpos bem formados. Se ele tiver tido experiência no mundo profissional do balé, isso é importante. Melhor ainda, isso faz uma grande diferença. Um bailarino que teve essa oportunidade de dançar profissionalmente. É importante que ele possa orientar os alunos para um mundo profissional que é cheio de regras e especificidades. Um professor de balé excepcional pode ver além do que está diretamente à sua frente e pode remodelar o corpo e extrair a técnica de balé dos seus bailarinos e treinar um corpo de maneira mais saudável e eficiente. Esse deve ser o seu objetivo. Ele precisa estar conectado ao mundo do balé e entender o que está acontecendo e o que a indústria está precisando e exigindo naquele momento. Existe uma certa hierarquia nesse mundo do balé, a começar pelo mestre, que é alguém que dedicou bastante tempo e energia em seu ofício de ensinar e tornou-se reconhecido como um dos grandes. Normalmente, essas pessoas prioritariamente focadas na parte técnica dos bailarinos, e esse título geralmente se refere a alguém que aprimorou intensivamente suas habilidades como professor e foi capaz de mudar a técnica do balé para melhor. Outro importante profissional desse universo é o coacher.
que é um mentor para bailarinos basicamente de competição, e geralmente eles estão numa escola e cuidam dos ensaios dos bailarinos escolhidos dentro de uma companhia profissional também, aos coaches. Esses profissionais ensinam aos integrantes da equipe de dança o repertório a ser dançado, observando sua performance e dando sugestões de refinamento. Agora, o que seria o repetiteur? Repetiteur. Ele é alguém no ofício de encenar e traduzir os balés. Ele faz um dos trabalhos mais difíceis do balé, porque ele tem que saber a parte de cada um e o que está acontecendo o tempo todo no palco. Seu foco não é necessariamente a técnica dos bailarinos, mas a produção e a precisão detalhada de todo o espetáculo. Temos também o profissional que pode ser um professor convidado, que normalmente é um professor de grande nome que vem para compartilhar experiências, dar dicas e muito mais. Os professores convidados geralmente têm uma visão diferente dos outros, porque ele não fica na companhia, no local de trabalho, muito além do que 2 horas, e ele depois vai-se embora. Eles são trazidos para complementar o treinamento e inspirar os alunos, com novas aulas, novas maneiras de abordar a técnica. E finalmente chegamos ao diretor, que é alguém com uma visão ampla, mas que não significa necessariamente que ele seja o melhor professor. Os diretores têm a capacidade, muitas vezes, de antever uma qualidade artística e procurar meios de executá-la. Normalmente, eles também são professores e ensaiadores decentes e dominam o balé em algum momento. Agora, se você é professor e deseja melhorar a si mesmo, para a sua escola, alunos e a sua própria autorrealização, preste atenção nessas dicas. Evite conversar muito dentro de sala de aula, antes e depois, porque é muito tititi que acontece nesse momento. Fale sobre o que você está tentando dizer nos passos que você vai dar ou que você acabou de ensinar. Ou seja bem direto. Esse é um lugar que deve ser encarado como um templo. Observe a turma que você tem a cada dia e seja capaz de discernir em cada um o tamanho da cabeça, o pescoço, os braços, a largura das mãos, o comprimento do tronco, o tamanho dos quadris, se a cintura está bem colocada, como são as pernas, os pés, se são hiperestendidos ou se apresentam pernas arqueadas. Estão percebendo que o trabalho é bastante delicado, né? É muito cheio de sutileza. Ao final da aula, repense que tipo de exercícios você deu e se eles aprenderam o tanto quanto você gostaria que eles tivessem aprendido. Para manter seu ensino atualizado, pense na maneira como você monta os passos, pois há professores que caem em padrões familiares no desenvolvimento de combinações e acabam usando os mesmos tipos de passos nas aulas, na mesma ordem. Pense no tipo de música que você também usa e tente variar o ritmo. Se você trabalha com CD, tente usar diferentes tipos de música. Tente encontrar nesses CDs ritmos e acentos. Se você tiver a sorte de ter um bom pianista, faça a festa. A aula fica uma delícia quando há uma cumplicidade entre professor e acompanhador. Sempre que possível, assista a aulas de outros professores e os observe ensinando. Para continuar crescendo como professor, você deve ir a seminários, assistir a vídeos, a ler muitos livros. Você também precisa de ir a apresentações, seja de dança, de teatro, de orquestra. E você tem que reservar um tempo para avaliar o que você está dizendo na sua aula e ver se isso está funcionando. Se funcionou com você, no seu tempo de aluno, não quer dizer que vai funcionar agora, nesse tempo, com os alunos de hoje em dia. Mantenha os alunos curiosos, dando-lhes novas ideias o tempo todo. O mais importante é desenvolvê-los como seres humanos saudáveis. Perceba que nem todos os alunos querem ser dançarinos profissionais. Alguns estão ali apenas fazendo isso porque gostam e querem ir para outras coisas. Ele pode estar querendo apenas fazer
desenvolver um hobby, que aliás é extremamente saudável. Bem, isso era o que eu queria falar por hoje. Se você gostou, curta, compartilha, comenta, ok? O seu comentário aumenta o engajamento do canal e eu penso que muitas pessoas podem se interessar por esses assuntos, por essas informações que eu estou tentando deixar aqui. Se você ama ensinar e vai trilhar esse caminho, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Que você encontre lindos alunos e que os faça brilhar pelos palcos do mundo nessa linda profissão, tão singular. Eu fico por aqui e te mando um beijo grande e até breve. Fui!